Bom, vamos direto ao assunto? Vamos conversar agora com o Dr. Marcelo Prado, advogado tributarista, presidente da Comissão de Direito e Economia da OAB São Paulo e do IPT, Instituto de Pesquisas Tributárias, sobre o impacto da greve dos caminhoneiros e as reivindicações da categoria. Dr. Marcelo, muito obrigado por ter vindo à nossa tribuna. Eu que agradeço, Fábio. Prazer. Olha, eu queria começar já o nosso bate-papo, que vai ser pesado. Primeiro, eu quero agradecer pela sua presença e disponibilidade, porque realmente nós ficamos aqui em São Paulo num caos absoluto. Parecia cidade fantasma. Ninguém tirou o carro de casa, ou porque não tinha gasolina de verdade, ou porque não tinha condições de sair ou queria economizar. Mas não é só isso, não é? Nós temos aqui também o caos generalizado na situação dos hospitais, dos supermercados, quer dizer, algo que ultrapassou o limite do entendimento nosso. Então, eu queria perguntar para você, primeiramente, como é que estava a situação antes da greve? Existia essa reivindicação, doutor? Eu acredito que seja uma reivindicação antiga, porque, na verdade, começa por uma questão de carga tributária muito elevada do setor, especificamente no combustível. Eles tiveram diversas pautas, né? Essas questões das multas, a questão até de contratação de alguma forma pelo governo, mas a questão da tributação sempre existiu, Fábio. É um problema, a carga tributária sobre combustíveis no Brasil é altíssima realmente. Nesse ponto, eu acho que esse é o ponto que a sociedade se solidarizou com os caminhoneiros, né, com a causa, né? Eu acho que esse vamos falar, tem um acerto aqui. Né? É um problema, mas é um problema muito antigo, eu diria até de décadas que o Brasil vem praticando. Talvez tenha tido algum aumento pontual em relação à CID, alguma coisa ajustada em relação ao PIS/COFINS, mas sempre foi elevado. A carga tributária percentualmente foi muito elevada e ficou exacerbado agora, já que, na verdade, subiu o preço do combustível e aí por um fator absolutamente imponderável, que aumentou o preço do barril do petróleo, né? A commodity subiu de preço e nós tivemos uma maxi desvalorização do real. Tá. Então, são coisas que não há controle possível do governo. Né? Doutor, é isso que eu queria analisar contigo aqui ao vivo. Primeiro, essa greve, então, tendo esses dados em mãos, ela era previsível? E segundo ponto, nós temos aqui uma situação externa ao Brasil. Quer dizer, muitas das pessoas pensam, eu posso, então, já que eu estou reivindicando, querer que o diesel fique abaixo de R$1, por exemplo, que é algo impossível, porque nem na refinaria nós temos esse valor. Perfeito. Né, possível. Então, primeiro, era previsível essa greve, nós estávamos na iminência de uma greve, e segundo, como é que a gente faz para dialogar quando se busca algo impossível? Acho que a discussão começou pontualmente quando o preço realmente dos combustíveis começaram a subir, né? Essa política ligada à variação internacional, que inclusive, apesar de hoje estar tendo todas as críticas, era o que se pleiteava para evitar a quebra de uma empresa de petróleo, que é o que a gente conseguiu fazer há pouco tempo atrás. Então, até aí, eu acho que a questão da política, se poderia ter algum fundo por parte do governo de amortização, que causasse menos sobressaltos nos preços, poderia até ser pensado. Mas o fato é que os custos aumentaram a olhos vistos. Então, não tem como não haver o repasse para a sociedade. Tá. E aí virou a questão focada na carga tributária, e isso sim, o governo poderia ter trabalhado a CID, que era o primeiro ponto, onde se falou isso no começo, ainda da semana passada, que o governo, no primeiro momento, parecia que não havia possibilidade de negociação, já que também hoje ele está cedendo em matéria de receitas fiscais no momento em que ele tem déficit, né, na arrecadação. Então é um momento muito complicado para o governo, porque ele, por um lado, ele tem um problema fiscal, as contas estão... o ano passado foram mais de 150 bilhões de déficit. Como é que ele abre mão de receita num momento como esse? Então, é aquela história, os dois lados estão certos, né? O problema é que quando todo mundo grita, acontece o que nós estamos vendo. Eu acho que o que passou do ponto foi a forma como
que a gente está vendo, bloquear a estrada é diferente de uma greve, é diferente de uma manifestação. É ali que começa o problema, né? E 2 erros não fazem um acerto, né, Fábio? Não, verdade, verdade. Agora, nós estamos nessa situação, não tem como voltar atrás. Nós estamos na sexta-feira, agora são 9h16, né? Olha só, nós estamos com imagens de apoio, o Thiago está me alertando aqui, para a gente ver como é que está a situação. Essas imagens são de agora a pouco, é isso, Thiago? De hoje, são imagens de hoje, da situação que está agora há pouco, no finalzinho da tarde. Então, veja só, apesar de ter acontecido um acordo do governo com relação a esse caos que nós estamos enfrentando, os caminhões não saíram do lugar, né? Quer dizer, então, eu queria saber como que essa situação afeta a população de verdade. Qual que é a responsabilidade, por exemplo, do Estado na manutenção desses serviços essenciais? Como é que a gente faz para repor aquilo que já virou bagunça? Eu acho que deixou... Essa questão começou de um tamanho e ganhou essa proporção, né? Hoje, como você colocou, São Paulo parecia... Somos da cidade de São Paulo, parecia um feriado, né? Você andava, não via a cidade vazia, as pessoas tendo dificuldade de chegar no seu trabalho. Isso está tendo consequências, com certeza, enormes para a geração de renda. Nós vamos ver, provavelmente, isso tem um reflexo, inclusive, no crescimento desse período. A situação é muito grave. Agora, o que o governo pode fazer é não permitir bloqueio de estrada. Não adianta a gente usar o direito de greve. O direito de greve é o direito de se permitir reivindicar e não trabalhar sem ter as consequências do contrato de trabalho. O direito de reivindicação, o direito de protesto. Quando você chega no ponto de efetivamente impedir com que as pessoas se alimentem, recebam remédio, tenham acesso à ambulância, chegue combustível, você parar a atividade, eu acho que passou do ponto. Inclusive porque me parece que o governo tinha atendido a maior parte das reivindicações na quinta-feira. Tanto que eu assisti, acho que todos assistiram a entrevista, me parece que naquele momento me parecia um consenso. Tinha uma parte que estava fora do acordo, né? Mas o que de melhor tem para as duas partes agora é que elas sigam o combinado e cumpram, que também era o argumento dos manifestantes, vamos chamar assim, né, que eles queriam ver no Diário Oficial. E parece que todas essas medidas dependem, principalmente a questão do PIS/COFINS, depende ainda de uma aprovação do Congresso, e parece que estava tendo pouca credibilidade. Eu acho que, mas depois de tudo isso, eu acho que todo mundo pode voltar para casa que... Eu acho que o susto foi, vamos dizer assim, conseguiram o seu objetivo, né? Tá. Olha, você é presidente do Instituto de Pesquisas Tributárias. Nós temos no Brasil a maior carga tributária do mundo. Quer dizer, algo assim incomensurável, absurdo, né? E isso tem um repasse, e o repasse chega sempre ao cidadão comum, como nós que vivemos aqui, pagamos esse tributo de alguma forma. Eu queria perguntar se é possível, se essa ação do governo que ele fez de chegar ao Congresso e zerar certas taxas é possível e se não é inconstitucional. Daqui a pouquinho você me responde. Agora... Pois é, eu estou recebendo aqui muitas mensagens e nós vamos tentar, na medida do possível, fazer as perguntas. Às vezes eu não falo o nome do telespectador ou da telespectadora, mas eu estou fazendo as perguntas porque são muitas parecidas. Doutor, eu queria perguntar sobre, então, a questão tributária. Quer dizer, se zerou, parece que é o PIS... COFINS e a CID. E a CID. Ou pelo menos isso está na proposta, está em pauta lá no Congresso Nacional. Isso é possível? É possível. Não há uma questão de constitucionalidade em eliminar o tributo. A questão acaba sendo de ordem financeira, no sentido de atender uma programação orçamentária. O governo tem ele apresentou o orçamento com uma receita estimada e prevista para esses tributos. No momento que ele abre mão, ele tem que dizer de onde ele vai cortar ou de onde ele vai substituir essa receita. Tá. E, na verdade, carga tributária é o tipo de coisa que a gente quer sempre para o outro, né? Se a gente vai tirar de um lugar,
De algum lugar tem que sair o dinheiro. Você vai eliminar dos combustíveis, acho justo o pleito, é uma questão, um insumo essencial. Eu acho que a discussão, se a carga tributária podia estar ali, até não está posta agora, mas ela é exitosa, né? É uma discussão correta. Agora, como que o governo vai tratar isso? Eu acho que é essa a questão. Ele está tentando agir de forma responsável, né, de não abrir mão, até porque não são poucos bilhões, né, que ele recebe com os combustíveis. Certo. Nós temos uma pergunta aqui da Marlene Santos, lá do Ceará. Ela está falando assim, Fábio, por favor, pergunte ao doutor Marcelo se o combustível vai voltar ao valor de R$ 1,99. Eu acho que isso nunca mais. Muito difícil, né? Eu acho que isso... Até porque hoje nós estamos falando já do barril do petróleo aí na casa de $80, $1 3,60. Eu acho que muito difícil, né? A situação, todos os elementos conjugados. Talvez se zerasse a carga tributária, que eu não acho possível, porque ainda tem o ICMS, que é talvez mais alto até do que o PIS, o COFINS e a CID, que não há nem proposta para isso. Os estados dependem, vivem, estão numa penúria talvez até maior do que a União. Então, infelizmente, ela não vai ver isso, não. Pois é. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre E provavelmente ela falou da gasolina. Da gasolina. Que nem está em discussão. Né? Que não está em discussão, exatamente. As pessoas estão confundindo, não é? Sim. Na verdade, o que está em discussão é o diesel. Exato. E, na verdade, acho que diesel é o que tem em todos uma grande maioria dos postos aqui, porque ninguém tem o automóvel a diesel, né? Só São veículos importados, né? E veículos utilitários. Né? Na verdade, isso está basicamente... O diesel é o combustível de transporte, né? Caminhão, ônibus. São esses que são os mais afetados. São atingidos. Né? Agora, qual que é o impacto dessa situação toda na economia do nosso país? Porque, como advogado tributarista, eu imagino que o senhor saiba que a gente não tem como tirar um tributo do nada, né? A gente tem que saber aonde que ele vai ser aplicado ou de onde vem a receita do governo. Com um governo deficitário como nós estamos tendo, não é isso? Com déficit público, quer dizer, como é que a gente faz para repor esse tributo? Da onde que vai sair a solução para essa situação? O governo até, o ano passado, ele tinha até encaminhado algumas medidas que não foram aprovadas, medidas, ao meu ver, até corretas. Por exemplo, o ano passado, só para a gente ver que teria uma forma de substituição. No ano passado, o governo encaminhou uma medida provisória para criar a tributação sobre os fundos exclusivos. Certo. São os fundos de pessoas com mais de 10, 15 milhões de reais, a partir de, né, que não sofrem tributação. Diferentemente do seu fundo DI, do seu fundo de investimento, que tem aquele come-cota semestral. Ele estava unificando e padronizando todos os sistemas. Isso simplesmente o Congresso deixou vencer a aprovação da medida provisória. Então, assim, o governo tem lugar onde colocou. Eu citei só um exemplo, mas tem várias outras sistemáticas que ele poderia criar uma substituição. Essa talvez, infelizmente, não daria tempo. Não tem como você tirar um tributo e recriar um tributo tão rápido. Tem prazos para que a lei entre em vigor. É muito complicado, realmente, abrir mão de receita no meio de um exercício. É muito complicado, né? Olha só, nós temos aqui uma pergunta muito interessante. Boa noite, Fábio e doutor Marcelo. Eu sou o Luiz, aqui de São Paulo, e eu tenho um parente que mora na Bahia, disse que o combustível foi encontrado lá por R$ 12 o litro. Isso é permitido por lei? É permitido. Provavelmente vamos dizer assim, é oferta e procura, né? É um momento complicado, né? Quando você não tem, devia ser um posto isolado que ainda tinha combustível, que não ia ter perspectiva de repor. Ele cobrou que as pessoas desesperadamente estariam pagando. É a situação que nós estamos vivendo. É o caos. Isso não... Podemos até falar de abuso de poder econômico, tudo isso talvez seja aplicado até uma situação como essa, mas é uma situação de 5 dias de paralisação de estradas em que a cidade não recebeu combustível. Certo. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a questão das Forças Armadas. As Forças Armadas está sendo colocada como uma alternativa para o final da greve. Foi isso que nós ouvimos hoje no pronunciamento do presidente da República.
Isso é a melhor solução nesse momento? Não, com certeza não é uma boa solução, né? Ninguém gostaria de ver as Forças Armadas, né, tendo que intervir numa situação que, ainda que, ao meu ver, o bloqueio das rodovias, eu acho que o governo tem agido com esse governo e todos os governos dos últimos tempos, uma complacência muito grande com situações como essa, que eu acho que esse movimento foi o que chegou mais perto de deixar a cidade absolutamente carente de todos os recursos que ela precisava. As cidades, né? A questão não é só, até a gente fala muito de São Paulo, mas como a gente viu nas notícias, isso aconteceu no Brasil inteiro. Rio de Janeiro, o Brasil inteiro. O país inteiro. Problema de alimento, problema de ambulância, não consegue transitar. Então, assim, eu acho que há uma questão a ser colocada de discussão, isso estaria dentro do que a Constituição permite do direito à greve, isso é um protesto. Ou seja, a greve é legal? A greve é legal, ao meu ver, ultrapassou os limites de um protesto, de uma reivindicação, à medida em que ela tenta efetivamente brecar o acesso de todos os tipos de insumos para as pessoas. É evidente que a forma de pressão foi eficiente, não é isso, mas isso não é o que a Constituição permite, né? Agora, eu queria falar uma coisa sobre falou-se agora, se ventilou isso muito durante toda a tarde, a respeito do lockout. Sim. Ou seja, a pressão de determinados empresários para que se mantenha fazendo a manutenção dessa greve do jeito que está. Isso é possível? O lockout, inclusive, não é, naturalmente, vamos chamar assim, seria a greve do empregador, né? Que ele obstaculiza a entrada dos empregados para trabalhar, para gerar um ganho indireto, né? Fazer uma pressão, como está acontecendo, isso é proibido tanto na CLT quanto em todas as decisões dos tribunais. Isso daí seria e parece que efetivamente é isso que está acontecendo. É natural que haja interesse tanto do empresário do setor de transporte quanto do autônomo, né? Tá. Mas nenhuma dessas situações justificaria o que nós estamos passando. Para a gente finalizar, dá para dar uma previsão de quando a gente vai ter realmente a resolução dessa situação toda, doutor? A gente tinha a sensação que ontem teria começado finalizado. Pelo menos. E parece que hoje só começou quando o governo realmente botou a mão de forma mais pesada nessa questão. Uhum. Efetivamente, inclusive com esse decreto de ordem para a ordem pública. Então, acho que infelizmente, nós estamos caminhando para um momento que ou um lado cede ou vai ter confronto, né? Eu acho que faz parte da democracia, o protesto, agora, passando do ponto, né? Tá. Doutor Marcelo Prado, quero agradecer muito sua presença nessa noite. Obrigado pela disponibilidade por ter vindo, viu? Olha, se você quiser entrar em contato com o doutor, é muito fácil, www.pradoqueiroz. Copia como está aqui no vídeo, .com.br ou telefone 11 3177 3288. 11 São Paulo 3177 3288. Doutor, muito obrigado por ter vindo, tá?